Quero namorar, não quero mais todo final de semana sair com o Marcos. Então o que a gente fez? Fomos falar com o Marcos. Filho, vamos ter que mudar um pouco, beleza? E ele disse para nós, e por que eu não aprendo a tocar violão? Para daí poder sair todo final de semana. Aí eu peço para vocês, olhem a mãozinha do Marcos, dura. Como é que ele ia tocar violão? O pai e a mãe quase infartaram, né? Mas uma coisa era certa, nós não podíamos falar para o cérebro dele que ele não ia conseguir. Porque até agora a gente só falava, tu consegue, filho, tu podes, não tem problema se tu fizer devagar, não tem problema se tu não fizer tudo igual aos outros, mas tu tem que fazer, tu pode. De repente, não pode tocar violão? Não ia dar certo. Então a gente liberou, deixamos ele ir na aula de violão para ele, por si só, descobrir e perceber que era impossível tocar violão. E a gente ficou em casa, né? Ele foi na aula e nós se preocupados. Ai, pô, vamos ter que trabalhar essa derrota para ele, né? Nossa, ele vai ter que entender que não dá. E ele chegou em casa, ele pulava, ele voava praticamente, porque a estereotipia dele era aqui, quando ele estava muito feliz ou muito triste, e ele dizia, aprendi a tocar o dó, aprendi a tocar o dó, olha só, e ele pegava com a mão direita, botava os dedinhos aqui, duro, né? Quando ele começava a tocar, um dedo escapava, de novo, e ficou uma semana inteirinha tocando o tal do dó. E na semana seguinte outra, e na outra, opa, vamos para o chão, filho, de novo, vamos para o chão catar grãos. E fizemos então uma pet por dia, a gente catava de grãos para ele ficar com a mobilidade para tocar violão. E olha que esse aqui, de certeza, ele vai falar para vocês depois, é o melhor amigo dele. Eu e o Orlando somos, com certeza, o irmão dele é, mas o violão é mais, porque ele se realizou. Simples e puramente porque ele amava e ama música. Então, tudo que o Marcos conseguiu foi através da música. Para a escola, ele foi praticamente alfabetizado na idade normal, mais feliz da vida, foi para a escola. Só que na escola começaram a aparecer os bilhetes para nós. Marcos é mal educado, não olha para a professora quando fala. Marcos fica se balançando na escola. Marcos não fica na fila. Marcos não copia do quadro. Meu Deus, Orlando, onde é que nós erramos? Né? O que a gente fez de errado com esse guri? E daí começamos a conversar. Filho, por que tu não olha para a professora? Quando ela fala. E ele dizia para nós, mas eu escuto. Maravilha. Ele aprendia tudo só ouvindo. Então lá foi eu toda, né? Professora, ele aprendeu tudo, professora. Não, mas eu quero que ele olhe para mim. Olha. Porque dá a impressão que ele está no mundo da lua. E a gente sem saber, lá voltando para casa. Filho, temos que treinar. Dá uma olhada, se tu não conseguir olhar no olho, que a gente não entendia por quê, olha para a cabeça da professora. Olha para o ombro da professora, mas olha em direção da professora. Tá? Treinar em casa, vamos lá, olha até que ele conseguiu. Um pouco, né? E assim foi também o balançar, que a gente não sabia por quê. E eu segurava, eu tentei segurar a mão dele. Marcos, para! Por favor, está todo mundo te olhando, está todo mundo te apontando. E ele disse para mim um dia, mãe, se eu pedir para ti, se eu fizer uma pergunta para ti, e eu falar para ti, me responde sem pensar, tu consegue? Não, então eu não consigo te responder se eu não me mexer. Aí, ó. Quase que eu tiro uma coisa importante dele, né? E assim foi que a gente recebeu então o diagnóstico do Marcos, que uma professora estava fazendo psicopedagogia aquele ano e disse, olha, Orlando Erlete, dá uma estudadinha, porque todas essas características que o Marcos está apresentando, esses comportamentos que ele tem, vêm do autismo. Fomos para casa, tentamos estudar, mas não entendíamos nada. Tudo muito científico, muito difícil. Então vamos fazer o seguinte, se até agora a gente ajudou o Marcos, vamos continuar ajudando. Cada vez que ele tinha um comportamento, a gente agia no comportamento. E ele ajudando nós. E ele dando as dicas para nós. E assim foi indo. Só que do quinto ano, aliás, do quarto para o quinto, foi um baque muito grande na vida dele. Mudança de escola, mudança de sala, de professor. E ele quase pirou daí. Daí ele começou a se sentir diferente realmente. Olha,
tem alguma coisa errada comigo. Então, ele voltou para dentro de casa e nós começamos a estudar junto. Quer dizer, ele estudava e ensinava para nós, né? Que a gente era muito mais leigo que ele. E ele começou estudando cada comportamento dele, como é que ele gostava, como é que ele não gostava, como é que ele aprendia, como é que ele sentia, como é que ele não sentia. E foi dizendo para nós, cada vez que a gente tentava errar com ele, ele estava nas nossas mãos. E assim foi que a gente aprendeu sobre o autismo. Mas uma coisa é certa, pessoal. A gente levou para ter o diagnóstico do Marcos oficial de autismo, ele tinha 26 anos só. Até ali era aquele da professora. Porque a gente não se apegou tão desesperadamente para entender, né? Porque a gente não entendia. A gente se preocupou em trabalhar cada comportamento. E depois ele vai contar para vocês como a gente atirou no que viu e acertou no que não viu. Tudo que a gente fez para o Marcos, a gente ajudou no autismo. E eu digo para vocês, não espere o diagnóstico. E outra coisa, não aceite ninguém, nem professor, nem pai, nem mãe, nem tio, nem avô, ninguém, e nem pais, principalmente, né? Diga que o diagnóstico é uma sentença. É bom, é importante ter o diagnóstico, mas para ser uma ferramenta, um instrumento. Não terceirizem filhos, pessoal. Isso também é certo. Não dá para pegar um diagnóstico e levar para a escola e dizer, toma aqui, vai cuidar do meu filho. Se a gente não fizer em casa a nossa parte, nenhum especialista, nenhuma pai consegue fazer. Milagre não consegue. Então nós temos que fazer a nossa parte em casa, como família. E de autismo, todo dia é um aprendizado, mas vocês vão ver, quando a gente conhece o que é o autismo, como que a nossa vida fica leve. E como que a vida deles fica leve. Porque todo mundo precisa ser igual a todo mundo? Não precisa. O que nós temos que ter é o respeito. Isso não dá para ser diferente. E de autismo, eu vou chamar o